jovens se reuniram, a gente sempre imagina um ambiente mais descontraído, mais alegre, mas ainda que teve todo esse ambiente, a palavra foi palavra, né? Quem esteve presente ou quem acompanhou viu que foi palavra de Deus. A gente crê que onde a palavra é semeada, algo acontece. E tudo que foi feito debaixo de jejum, de oração, e glória a Deus por isso. Alguns frutos ainda virão devido a esses dias, e eu creio em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Em João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15 em diante, nós vamos ler. Eu acredito que hoje o Senhor vai nos permitir entender um pouco sobre alguns processos que nós passamos, sobre algumas coisas que é costume nosso passar, amém? Amém? Amém. Mas hoje eu faço questão de pregar para quem está acordado e quem está vivo. Amém. Se estiver dormindo, olha, eu ronco pelo menos para não atrapalhar. Acharam? Tá ok. Ela também achou. Então, João capítulo 21, versículo 15, está escrito assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar um tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: segue. Amém? Amém? Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. O Senhor continue falando poderosamente em nossos corações, e o Senhor não me deixe te atrapalhar naquilo que o Senhor está fazendo aqui. Eu te peço em nome de Jesus. Aqui então uma passagem conhecida onde Jesus faz um questionamento a Pedro. Ele diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Olha para quem está do seu lado e faça essa pergunta para ele: tu me amas? Que ele respondeu: sim. Nem ouvi isso assim, mas tá bom. O Senhor então pega Pedro e começa a questioná-lo diante das pessoas. Ele começa a questionar diante dos discípulos. As primeiras perguntas do Senhor para Pedro é: Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Depois ele começa a estreitar e ele diz: Pedro, tu me amas? Ele diz sim. E na terceira vez então ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Então Pedro fica chateado por ele ter me perguntado 3 vezes. Você vai ler as escrituras e você vai ver em alguns momentos que o Senhor ele repete 2 vezes a mesma palavra. Ele diz assim: seja o seu sim, sim, não, não. Em verdade vos digo. Eu, porém, vos digo. Então ele confirma 2 vezes. O que era para um judeu falar 2 vezes a mesma coisa? É que ele estava chamando a atenção para aquilo. Então todas as vezes que você lê as escrituras e vê em verdade te digo, ele está dizendo, ele está chamando a atenção para isso, porque é algo importante que ele vai dizer. Quando ele então faz a pergunta 3 vezes da mesma coisa, então ele está dizendo que Pedro estava desatento. Era como se Pedro entendesse que o Senhor estava falando com ele e ele não estava prestando atenção, mas ele estava. Só que o Senhor queria fazer algo além do que apenas ter a resposta dessa pergunta. E hoje eu creio em nome de Jesus que nós iremos entender um pouco mais sobre isso e vamos perguntar para nós mesmos qual seria a nossa resposta diante dessas perguntas do Senhor para nós. Quando nós vemos aqui, até chegarmos nesse ponto sobre Pedro, nós vamos entender um pouco a caminhada de Pedro. Aqui já é no final, amém? Amém? Essas perguntas para o Senhor a Pedro já é quase no finalzinho.
Aqui é o final da cura, o final da transformação. Mas então nós vamos entender o caminhar de Pedro. Quando nós iniciamos com Cristo ou em qualquer lugar, nós temos um processo a ser seguido, sim ou não? Quem aqui já trabalhou, às vezes você entrou na empresa, você era ajudante, então teve um processo, você foi subindo de cargo, você foi melhorando, você foi vencendo as etapas. Há coisas na vida que existe um certo tempo para acontecer, sim ou não? Sim ou não? Existem coisas na vida que acontecem rápido, mas existem coisas que levam tempo para acontecer. Porque o processo ele vai distinguir a qualidade daquilo que você vai viver. Geralmente tudo aquilo que é muito rápido se perde o valor rápido, você não faz muita questão. Mas já aquilo que leva um pouco mais de trabalho, então você aprende a valorizar. Sim ou não? Sim. Então, uma semente ela não vira árvore do dia para a noite. Você precisa semear. Tem aqui um paisagista aqui. Você tem que fazer o quê? Sabia que existe isso? Sabia de nada, meu amigo. Então isso. Vai vir. Vendo aí? Então o que se faz com a semente? Então você se prepara a terra, você semeia, você então agora vai regar, você vai cuidar dela para que ela cresça. Você não vai plantar já com a intenção de receber amanhã, vai? Não, porque leva um processo. Um vaso de barro ele não é moldado no primeiro toque do oleiro. Sim ou não? Quem já viu aqui, pelo amor de Deus, o oleiro fazendo barro, um vaso de barro? Já viu? É no primeiro toque que o vaso fica pronto? Não, é um processo. Amassa, se não ficar bom, ele amassa novamente e faz de novo. Só que tudo que existe na terra, nós podemos de uma certa maneira levar pelo lado espiritual. Assim como as sementes que você tem semeado no Senhor, ela leva um tempo para poder gerar o fruto que necessita. Assim também você, como vaso, não vai ser moldado no primeiro toque. Você precisa estar nas mãos do oleiro e confiar que ele está te moldando para aquilo que ele quer fazer com você. A nossa geração enfrenta uma dificuldade que ela é muito imediatista, ela quer tudo para agora, já. Como que eu semeei e não recebi? Como que eu orei e Deus não respondeu? Como que eu me santifiquei e não vi acontecendo? Fala para quem está do seu lado, tem um processo. Fica tranquilinho, fala para ele. Amém? Só que essas pessoas que são desesperadas demais, que esperam muito rápido esses resultados imediatos, elas não conseguem entender o processo de Deus. Porque o processo de Deus, ele tem como trabalho a formação, a lapidação e o crescimento. Deus não faz você crescer do dia para a noite. O de repente de Deus leva tempo. O de repente de Deus precisa de matéria-prima. O de repente de Deus precisa de entrega, precisa de zelo, precisa de santidade, precisa de pessoas que estão dobradas a Ele, clamando por Ele para que Ele venha. Cristo não vai vir ao culto do domingo se a gente começar a orar 9 horas e parar 11 horas. Ele vai vir ao culto no domingo porque durante uma semana alguém foi lapidando o processo, alguém foi buscando, alguém foi clamando, alguém foi pedindo, alguém foi intercedendo, porque Deus não tem desespero para nada. Só que o problema do povo de Deus é que, sabendo que Deus é o dono do tempo, sempre deixa tudo para a última hora. A gente não ora para anteceder problemas, a gente ora para tentar resolver quando ele já está lá. Só que a oração do Pai Nosso diz o quê? É uma oração de uma graça intercessora. Livra-nos de todo o mal. Não nos deixe cair em tentação. Quando nós entendemos os processos de Deus, então a gente anda com essa antecipação. Oramos antes, pedimos antes, para quê? Porque mesmo que chegue a tempestade, nós estamos preparados para ela. Eu já lancei uma semente lá atrás, no dia da tempestade ela vai frutificar. Se eu passar por escassez, eu já plantei lá atrás. Eu dividi o meu pão com 1, com 2, com 3, com 7, como diz as Escrituras. Então no dia da escassez não vai me faltar. Por quê? Porque eu semeei alguma coisa. Só que muitas das vezes as pessoas que gostam do resultado imediato semeiam com uma intenção errada. Semeiam para que amanhã eles tenham. Semeiam para que para eles não falte. Semeiam para que eles possam ter reservas. Com Deus não é assim. Ele, quando envia os seus discípulos, ele diz: não levem bolsa, não levem alforje, não levem túnica, não levem nada. Se alguém chamar vocês para comer, sente na mesa e coma o que tem. Se ninguém não chamar, fique tranquilo. Por quê? Quem é a provisão? É o Senhor. E o que os discípulos fizeram? Então eles semearam o que? Fé, confiança no Senhor. Aí agora na segunda missão que o Senhor nos envia, o que o Senhor diz para ele? Levem pão. Quem tiver túnica, leva duas. Por quê? Porque agora vocês forem aprender da minha provisão. Agora vocês serão a provisão.
Por que ele mandou levar 2 túnicas? Porque quem não tiver, você reparte. Por que você vai levar pão? Para quem não tiver, você reparte. Quando Deus nos chama para que a gente entenda o processo, Ele diz: não traz nada. Vem como você está e eu vou te transformar, eu vou mostrar para você que eu sou a sua provisão. Depois que Deus nos mostra que Ele é a provisão, agora Ele dá um pão na nossa mão e diz assim: vai lá e seja a provisão para outra pessoa. Ele está ensinando novamente a gente que o que nós temos não é só nosso. Quantas e quantas pessoas vivem hoje de uma forma tão egoísta que pensam que o que ele tem é para ele. O que ele tem é só para ele. Nem o dom que nós temos é para nós mesmos. O dom é para a edificação do corpo de Cristo. Aquele que tem o dom contribui para a edificação do corpo e não para si próprio. Quando nós temos algo é para repartir. Quando nós temos algo é para poder compartilhar. Deus trabalha com essa formação. Deus vai formando o nosso caráter. Deus vai lapidando o nosso caráter. Deus vai permitindo que situações cheguem de nós que a gente pode tomar vantagem. A gente pensa que nós falamos de Deus, às vezes não é Deus te lapidando. Muitas das vezes nós oramos e entendemos resposta de Deus quando diz sim aquilo que nós oramos. Sim ou não? Mas talvez foi a sua alma, foi qualquer outra pessoa que respondeu e às vezes não foi Deus. Porque a lapidação de Deus é justamente mostrar que a gente pode ser diferente além das nossas vontades. Por exemplo, quem aqui tem vontade de passar fome? Quem aqui tem vontade de passar frio? Quem aqui tem vontade de ficar doente? Ninguém tem. Sim ou não? Então, se vier uma provisão sobre a sua casa que você vai ganhar o dobro do salário, trabalhando 2 horas menos, você quer ou não quer? Quer ou não quer? Mas de onde é que vai ter isso? Se a gente está trabalhando o tempo que está e não tem. Aí a gente acha que é uma bênção de Deus, mas como que eu não tenho? Como que você vai ganhar o dobro trabalhando menos? A conta não fecha. Então não tem como eu orar a Deus: Senhor, aumenta o meu salário e diminui o meu dias de trabalho. Deus vai falar: vou até te pagar. Vai ser o jeito. Não vai dar conta. Então a lapidação de Deus é a gente entender que Ele está nos formando e nos lapidando para que haja um crescimento. O que é crescimento? É quando você então alcança uma estatura do Senhor, onde agora Ele pode confiar em você. Ele disse a Pedro: Pedro, depois que você se converter, fortalece os seus irmãos. Crescimento é você passar por tribulações e dificuldades que outras pessoas não iriam conseguir, para que agora você seja cura, para que agora você seja provisão. Por que Deus, antes de promover ou prosperar alguém, Ele faz com que essa pessoa passe por escassez? Para Ele lembrar onde você pode estar. Olha de onde eu te tirei. Então você sabe que você só está onde está porque foi Deus que o fez. Então agora você pode ser provisão. Por quê? Porque você teve uma formação, você foi lapidado e agora você cresceu. Você só se torna cura para alguém porque você foi machucado também. Você só começa a transbordar nas pessoas aquilo que era escasso em vocês. Mas porque Deus prosperou, Deus lapidou e Deus deu um crescimento, agora você tem condição de fazer. A lapidação de Deus vai ao contrário do que o mundo espera. Por exemplo, quando alguém se converte andando na contramão do mundo, sim ou não? Sim ou não? E qual é a tendência de quem converteu? Quem aqui era estouradinho, bravinho, ignorantezinho? Quem era? Vamos lá, levanta sua mão. Você também. Isso. Ali doeu, cara. Aí o que quando o cristianismo entra, o que o Senhor faz? Te lapida e te transforma. E agora? Agora você é alguém que é calmo. Nem sempre. Mas tem domínio próprio. Sim ou não? Mas necessita do domínio próprio. Então você começa a ser lapidado pelo Senhor. E qual vai ser o seu crescimento? É que daqui a alguns anos as pessoas vão olhar e quando você falar assim: eu sou alguém estourado, mas eu tenho autocontrole, o domínio próprio, hoje me ajuda a viver, as pessoas vão falar: ah, olha para você e nem imagina. Sim ou não? É ou não é? Por exemplo, quem imagina que a Laninha é brava? Fala cara, fala não sei o quê. E aí, vai? Entendeu? Geralmente, quanto menor, pior é. Né, Bruno? Então, né, Bruninho? Quanto menor é, mais brava é, né? Uma vez o Wagner falou, né? Quando o Wagner veio para ele, ele falou assim: eu não imaginava não que a Bruninha era brava assim, não. Eu falei: coitado de mim, porque eu não conheço. Né, Wagner? O Wagner falou que eu não imaginava, falou que pensava que a Eve era mais brava. Eu falei: não, é explosiva, né? É diferente, né? Cada um com a sua personalidade, né, Laia? Não é? Você não pode mandar, eu fui embora.
tribulação e a lapidação do Senhor é colocar a gente num outro caminho. Se andávamos para um lado, agora a gente anda para o outro. Amém? Assim como foi dito aqui, o Senhor dizendo a Pedro, antes você era levado para todos os lados. Mas vai chegar um tempo em que não. Vai chegar um tempo em que vão vestir você e você vai ter que ir para um lugar que você não desejava ir. Muitas das vezes na nossa caminhada cristã, o Senhor vai nos conduzir a lugares que a gente não desejava ir. Ninguém queria passar por tribulação, ninguém queria passar por dificuldade, ninguém queria passar por escassez, mas é necessário passarmos por isso para que outras pessoas aprendam a seguir o Mestre, porque Ele diz: você vai andar por lugares que você não queria, mas é para glorificar a Deus, e depois segue-me. E depois segue-me. Quando nós passamos por tribulações e vencemos ela em Cristo, nós temos autoridade para sentar com pessoas e ministrar sobre elas. Só quem passou por tribulações tem autoridade para chegar e ministrar sobre isso. Quem passou luta do casamento tem autoridade para fazer isso. Quem passou dificuldade na sua saúde tem palavra de encorajamento para outras pessoas. Então o Senhor, Ele vai trabalhando dessa forma. Por que muitos aqui podem dizer para pessoas que eram viciadas: ei, Jesus cura e liberta? Porque você é uma prova viva disso. Você é alguém a qual o Senhor trabalhou ao ponto de você agora se tornar esse testemunho. E agora o que você faz? Eu sigo o Mestre. Assim como foi dito aqui no começo, que foi o que a Bíblia falou, eu era presa nisso, nisso, naquilo, e agora? Agora eu tenho autoridade para conduzir outras pessoas a Cristo. Por quê? Porque o Senhor transformou, o Senhor mudou, andou por lugares que não desejou, mas agora pode glorificar a Deus seguindo a Ele. Nós queremos tantas coisas na vida, mas dificilmente a gente quer seguir a Cristo. A gente até ama a Jesus, Jesus é bom, mas tem um limite. Que é isso? Como é que eu vou morrer por amor? Na hora que cantamos, declaramos isso com toda a força: eu morro de amor por Jesus. Se for preciso, eu morro por isso. Mas como que a gente está dizendo com a nossa boca que morremos pelo Senhor e não praticamos com a nossa vida? Como que nós dizemos com os nossos lábios que o Senhor é tudo que nós temos, mas a nossa vida não diz isso? Assim como Pedro, então, dizendo para ele: tu sabes que eu te amo. E Jesus perguntando novamente: Pedro, tu me amas? Eu te amo, tu sabes que é tudo que eu tenho. Quando então Cristo diz a Pedro assim, está dizendo aos seus discípulos que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, ele precisa ser morto, Pedro então pula na frente e diz o quê? Jamais irão fazer isso com o Senhor. Eu não vou deixar, eu vou pular na frente, eu vou fazer. O Senhor dá uma palavra para Pedro e diz o que para ele? Para trás de mim, por quê? Para trás de mim, Satanás. Porque aquele que tenta impedir o propósito de Deus, o Senhor considera como um maligno. E diz: para trás de mim, Satanás. Só que versículos à frente ele diz: Pedro, tu és a rocha, e através de você edificarei a minha igreja. Ele estava ensinando para Pedro que existem processos da nossa vida que a gente vai ter que passar. Vai ser necessário passar. E tentar evitar que as pessoas passem pode ser obra do maligno. O Senhor então diz a Pedro assim: o diabo pediu para se andar com você. Pedro foi alguém que foi intenso em tudo. Amém? Era para se entregar, ele se entregava. Era para fazer bobeira, ele fazia. Intensidade. Então o Senhor diz assim: Pedro, hoje o diabo pediu para peneirar você. O que era isso? Te oprimir, te afligir até que você não suporte mais. O Senhor poderia dizer o que para Pedro? Mas eu expulsei Satanás e você vai viver em paz. Poderia ou não poderia? Mas sabe o que o Senhor disse para Pedro? E eu orei por você. Para quê? Para que você resista. E depois que você fortalece os seus irmãos. Ele não disse que ia tirar a aflição de Pedro. Eu orei por você. Para que você resista ao diabo. A gente sempre quer não passar pelas dificuldades, não passar pelas tribulações, mas elas são necessárias para a lapidação do nosso crescimento. Amém? Amém? Ele não está interessado apenas em nos salvar, o Senhor, Ele quer nos transformar. Assim também como foi com Pedro, quando Jesus o chamou, ele ainda era Simão, ele era impulsivo, ele era instável, ele era contraditório. Pedro era agitado no seu coração. Pedro negou Jesus. Quando vieram primeiro ao Senhor, ele cortou a orelha do soldado. Valente, mas totalmente contraditório. O Senhor ensinando para eles todos os dias como deveria ser. Quando ele olha para aquele que é o modelo, que ele vai deixar como líder, ele fala: isso aqui é todo o contrário do que eu estou dizendo.
que ele é o melhor exemplo para manifestar a graça e o amor de Deus sobre ele. Ele é o mais dificultoso, então ele vai ser a manifestação da graça e do amor e a prova de que aqueles que se rendem e se entregam ao Senhor vivem uma vida sobrenatural de extrema entrega no Senhor. Nós não podemos olhar para quem é difícil, nós temos que olhar para a graça do Senhor que é imensurável. Não existe ninguém difícil, não existe ninguém com o coração duro que a palavra de Deus não possa encontrar. Enquanto nós estamos revoltados porque às vezes as pessoas não aceitam a nossa pregação, nós temos que olhar para o Deus de amor, para o Deus Todo-Poderoso e falar: Senhor, faz com ele como fez com Pedro. Se for necessário, quebra ele, mola de novo, refaz quantas vezes for necessário. Mas no dia que tiver um encontro com a graça do Senhor, quem pode resistir? Ninguém pode resistir. Ninguém pode resistir ao poder santo de Deus. Ninguém pode resistir àqueles olhos de fogo inundados de amor quando nos encontram. Porque no meio da nossa escuridão a gente não vê luz em lugar nenhum. De repente a gente só vê os olhos dele olhando para a gente, estendendo a mão e falando: vem, segue-me. Não, Senhor, mas eu fiz isso, segue-me. Não, Senhor, mas eu encontro nesse pecado, isso aqui, segue-me. Porque se você me seguir ao longo da caminhada, eu posso te lapidar, eu posso te transformar e fazer com que você cresça. Quantas e quantas pessoas desistem no primeiro obstáculo? Escorreguei e caí, Pedro também. Eu fui inconstante, Pedro também. Eu fui duvidoso, Pedro também. Eu fui contraditório, Pedro também foi. E mesmo assim ele não desistiu. E o pior, ou melhor de tudo, quem não desistiu dele? O Senhor. Em nenhum tempo você vê Jesus querendo trocar o líder da igreja. Em nenhum tempo você viu Jesus querendo tirar a posição de Pedro e dar para outro. Podia dar para João. João andava de mão dada com Cristo, deitava no peito, estava próximo, a todo instante estava ali colado. Quando João então começa a escrever aqui o livro, ele diz: o discípulo amado de Jesus, ele está falando dele mesmo. Jesus poderia falar: eu vou confiar em Pedro e João. Está mais certinho, tá? Não, Jesus, para a missão que Jesus tinha, ele teria que ser alguém assim, valente. Por isso que quando o Senhor te chamou, ele poderia ter chamado outra pessoa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Poderia, mas é através de você que ele tem um trabalho extraordinário para fazer. É através de você que ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai te usar poderosamente. Tem pessoas que nós vemos que têm ousadia, sim ou não? Sim. E a gente fala: eu não tenho ousadia dessa pessoa, se eu tivesse, sim ou não? Só que não é por causa disso que Deus não vai te usar. Não é por causa disso que Deus não tem um plano para você. Não é por causa disso que você vai ser uma ferramenta inútil no reino de Deus, porque não existe inutilidade no reino de Deus. Deus vai te usar dentro da sua capacidade, dentro do talento que Ele te deu. A um Ele deu um talento, a outro Ele deu 2, a outro Ele deu 5. Mas no final, todos são servos do mesmo Senhor. Nós estamos trabalhando para um só. Então, quando nós nos limitamos naquilo que os nossos olhos veem, a gente fica somente nesse Simão. Nesse Simão que é impulsivo, que é instável, que é contraditório, que é inconstante, que é duvidoso, que muitas das vezes é incrédulo, que muitas das vezes se coloca como inferior, que muitas das vezes se coloca como alguém deixado de lado, esquecido. Fala para quem está do seu lado: você não é Simão, mas você é Pedro, você é rocha. Amém? Quando então Jesus olha para Pedro, ele não vê apenas o que ele é. Jesus o chama de Pedro, de rocha, mesmo quando ainda parece tudo menos isso. Quando o Senhor chama ele de Pedro, diz que ele era uma rocha, Pedro parecia qualquer coisa, menos essa rocha que Jesus disse. Ele poderia parecer qualquer outra coisa que quisesse, menos aquilo que o Senhor estava dizendo. Mas assim como nós sabemos, a palavra de Deus não volta vazia. Quando ele diz que tu és Pedro, tu és a rocha, através de você eu edificarei a minha igreja. Imagina todos os discípulos e todo mundo olhando e dizendo: meu Deus, se o mestre realmente soubesse quem é Pedro. Pedro é inconstante, Pedro é impossível, Pedro é contraditório, Pedro é instável, Pedro é briguento. Se o Senhor soubesse quem ele é, eu nunca diria que ele seria a rocha. Mas o Senhor não olha para nós na situação que nós estamos, Ele olha para nós naquilo que nós podemos nos tornar, para que Ele nos criou exatamente para isso.
O Senhor não olha para você agora na sua limitação. Ele olha para você com os dons que Ele tem liberado sobre você. Ele olha para você com a capacidade que Ele te deu, com a unção que Ele te deu e com a autoridade que Ele te deu para que você cumpra aquilo que Ele te entregou. Por isso que nós nos limitamos a ambientes. Por exemplo, se alguém vem aqui pregar e todo mundo fica olhando de cara feia, o que o pregador faz? Ele fica inibido. Ele fica sem jeito. Ele fica vergonhoso, que ele fala, nossa, ninguém está gostando do que eu estou falando, as pessoas estão meio assim. Mas se a gente parar nisso, eu não cumpro o propósito que eu tenho que fazer. Então o que nós estamos fazendo aqui? Você vê a igreja ou um circo? Vamos, responda, você vê a igreja ou um circo? Igreja. Então não tem palhaço, não tem plateia. Estamos aqui pregando o Evangelho de Cristo. Então independente de qual seja a reação, a verdade tem que ser dita. Então nós não nos movemos pelo ambiente, nós nos movemos por aquele que nos chamou. Só que não adianta você se mover por aquele que você chamou só quando você está na igreja. Porque aquele que te chamou na igreja, ele te chamou na sua casa, no trabalho, no meio dos seus amigos, ele te chamou na enfermidade, ele te chamou na alegria, ele te chamou na escassez, ele te chamou na prosperidade. Ele chamou você em todo lugar. Quando nós então somos referidos como rocha, é para estabelecer algo, é para firmar algo. Rocha não pode ser destruído facilmente. Ninguém vai ficar dando porrada em rocha, porque ganha, não ganha. Então o que eles vão fazer? Vão entender que ali é algo sólido, é verdadeiro. O Evangelho de Cristo em nós tem que transformar a gente numa rocha, onde as dificuldades, tribulações e problemas vão bater e vão ter que voltar. Porque recuar a gente não vai, voltar atrás não vai, ficar chorando pelos cantos não resolve. Então o que resolve? É levantar e ir para cima. Não tem o que fazer. Por que nós achamos que como cristão nós temos 4, 5, 6 opções? A gente só tem uma. E tem nome ainda. Senhor, Jesus. É a única opção que a gente tem. Então, de vez em olhar para o problema e chorar e dizer, Senhor, o que nós vamos fazer diante dessa dificuldade? Senhor, como que o Senhor quer que eu age diante dessa dificuldade? Se é tu mesmo, Senhor, que está me colocando neste lugar, me chama para que eu vá contigo. Então, em meio à tempestade, Ele vai dizer, vem. Você vai andar sobre as águas, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar, desde que você coloque Ele como a sua única opção. Única opção. Ah, a gente poderia, não posso. No trabalho, talvez você tenha 4, 5 opções para resolver alguma coisa. Com Cristo, não, só tem Ele. Ele é a solução da nossa vida, é dele, é para Ele, é olhando para Ele. As pessoas vão te chamar de fanático, e daí? Eles já te chamam vocês de trouxa, porra. Chamar de fanático não vai dar em nada. Ah, você está muito fanático, você só fala em Deus, você organizar. Foi para isso que eu fui chamado. Você, esse doido aí mesmo. E daí? É você que paga minhas dívidas? É você que pagou os meus pecados? Foi você que me perdoou? Foi você que morreu por mim? Então pronto. É por Ele mesmo e é por causa dele que nós estamos fazendo isso. Pedro teve que passar por um processo de conversão não apenas do pecado, mas do caráter. Ele foi chamado, ele caiu, ele chorou, ele foi restaurado e finalmente transformado em um pregador ousado e uma coluna da igreja. Essa é a boa notícia. Deus não desiste de quem está em processo. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, Deus não desiste de quem está em processo. Amém? Ele não descarta o barro quebrado, ele refaz. Amém? Ainda que você ache que você está quebrado, ou que você conheça alguém que está quebrado, Deus não está descartando essa pessoa. Ele vai refazer novamente. Ele vai voltar sempre do padrão que Ele tem. O que nós como cristãos devemos fazer? É não desistir. O que eu vejo de crente desistindo hoje, desistindo de pessoas, desistindo de lugares, desistindo de posições, a gente não tem essa opção. Ah, mas como que eu vou fazer sem vontade? Quem disse que você deveria dar ouvido à sua vontade? E quem disse que a sua vontade tinha vez? Quem foi que disse que Jesus iria fazer alguma coisa segundo a sua vontade? Se nem Ele pediu isso, então Ele está no Getsemane, sabendo que seria entregue e seria crucificado. Então Ele ora, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Se o próprio Senhor não pediu para fazer a vontade dele, por que nós queremos fazer a nossa? Por que nós queremos que o Cristo então faça as nossas vontades?
Fala assim comigo, não tem espaço para as minhas vontades. Amém? Não tem, só tem espaço para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele vai fazer. E é isso que te forma, é isso que faz com que você cresça, é isso que faz com que você tenha a estrutura para aguentar os problemas. A maioria das pessoas que aguentam os problemas que a vida coloca é pessoas que sofreram com Cristo. Andaram em tribulações, em dificuldades. Andaram em momentos que não foram nem andando, foram arrastados e carregados pelo Senhor. Mas então chega a hora de Deus dizer, eu já te formei, te lapidei, agora eu te coloco você para caminhar, você cresceu, vai lá Pedro, você já não é mais levado por qualquer vento, agora você já me ouve, então vai lá e faz o que eu estou te mandando, segue. Ele não chama os prontos, Ele forma no caminho. Quando Ele chamou Pedro, Pedro estava pronto para seguir a Jesus? Qual discípulo estava pronto para seguir a Jesus? Nenhum. Mas então ao longo do caminho ele foi formando. Quem é o discípulo mais amoroso que nós entendemos na Bíblia? Quem é? João, sim ou não? Mas na primeira missão de João, ele volta e diz assim, Senhor, nós fomos a todo mundo daquela cidade. No chamado dele, a primeira missão de João foi isso que ele respondeu ao Senhor. E o Senhor então ensina João e diz assim, você não sabeis de que espírito você é. Porque o Filho do Homem não veio para matar, mas para dar vida. Aí no final de sua caminhada, João está assim, filhinhos, não pequeis. Porém, se pecares, há um advogado diante de Deus que intercede por nós, o justo chamado Jesus Cristo. O mesmo que queria matar, agora diz, está tão parecido com o Senhor, que ele chama até como Jesus chamava. Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, Deus é amor. Agora ele mudou, mas foi ao longo do caminho. Quando ele chamou, João não estava pronto. Quando ele chamou você, você não estava pronto, mas ao longo do caminho ele está te preparando. Ao longo do caminho ele está te preparando para a grande obra que ele tem. Se você pensa que está enfrentando muita dificuldade, glorifique a Deus, pois a missão a qual será confiada a você também será uma missão grande, também será algo de muito valor. Então apenas caminhe com Ele e deixe ser moldado e refeito por Ele. Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Nem tudo vai ser como nós queremos, mas não importa. Se for como Ele quer, para mim já é o suficiente. Se eu tiver que chorar, que seja com Ele. Se eu tiver que perder, que seja com Ele. Se eu tiver que sofrer, que seja com Ele. Não tem problema. Amém? Não chama os prontos, Ele forma no caminho. Pedro é o retrato da graça em processo. Chamado por Jesus, confrontado em sua fraqueza, restaurado com amor e transformado em um pregador cheio do Espírito Santo de Deus. A conversão de Pedro é contínua e a nossa também. A cada dia que passa nós temos que nos converter de pouquinho em pouquinho. E quando você estiver convertido, então você vai fortalecer os seus irmãos. Quando você estiver convertido, você vai entender quando o mais novo faz algo que não devia, e você vai fortalecer. Você vai estender a mão, você não vai apontar o dedo, você vai estender uma mão e dizer, tem como ainda, tem jeito, tem esperança. Não, eu vou desistir de tudo que para mim não dá, é muita tribulação. Senta aqui, deixa eu te contar algumas histórias, deixa eu te falar algumas coisas. Hoje em dia nós não investimos tempo com pessoas porque queremos que as pessoas saibam o mínimo da nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Só que você é uma carta viva, você foi escrita não com tinta, mas com sangue e corações para serem lidas. As suas tribulações e aflições é para gerar testemunho e edificar a fé de muitos. Enquanto nós passamos tribulações, a Bíblia diz que de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera vida. Enquanto nós estamos morrendo para algumas situações em nossa vida, porque o Senhor está querendo gerar vida em alguém. Então por isso que é necessário ter aproximação, conversa. Pessoas que não querem mais vir à igreja, sabe o que a gente fala? Tá bom, calma, primeiro nós vamos sentar. O que está acontecendo? Estou passando por dificuldade, tribulação. Meu casamento está assim, 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 já não tem mais como. Você fala, ok, vamos conversar. Vamos conversar. Conhece o nome? Eu não sei se estou fora do lugar. Eu passei por isso, isso, aquilo. Meu Deus, mas olhando para agora, ninguém fala isso. É verdade. Agora não. Mas também foram momentos difíceis, foram momentos complicados. Deus jamais iria deixar com que vocês passassem uma situação que não tivesse um propósito para ele ensinar alguém.
A caminhada com o Senhor é didática, sempre estamos aprendendo. Ou a gente aprende indo ou voltando. Mas o Senhor não dá viagem perdida. Ou Ele vai te ensinar você indo ou você voltando. Não deu tempo dele ensinar João indo. Quando João voltou com a notícia, ele ensinou. Não, eu não vim para matar, eu vim para trazer vida. E João aprendeu. Você também precisa aprender com a caminhada com o Senhor. Você precisa se permitir ser refeito por Ele quantas vezes for preciso. Amém? Amém. O chamado que muda o rumo. Não precisa abrir, não. Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus não escolhe os prontos, Ele informa os disponíveis. Jesus não está procurando ninguém que seja pronto, até porque não existe isso. Mas Jesus não despreza ninguém que está disponível. Qualquer pessoa que estiver disponível ao Senhor pode ser usado por Deus. Ah, mas fulano era qualquer pessoa disponível pode ser usado por Deus. A pessoa pode ter deficiência física. Quantas pessoas são cegas? Eles tocam teclado, eles tocam violão, eles pregam as escrituras. Está disponível, o Senhor pode te usar. Está disponível, o Senhor pode te transformar. Está disponível, o Senhor pode te moldar, te lapidar e te fazer crescer. Está disponível a Ele. Pedro então era pescador. Agora Jesus ensinando a ele, dizendo: você não vai ser pescador mais de peixe, não, você vai pescar homens. Você vai fazer uma grande colheita para mim. Você vai fazer uma grande pesca para mim, Pedro. Ele sem entender nada. Olhando para Jesus igual você está olhando para mim, com a cara de quem? Diga, eu não sou Pedro? E graças a Deus que você não é Pedro. Porque talvez você não teria a ousadia dele de morrer de cabeça para baixo, crucificado por amor a Jesus. Você não é Pedro, mas você é quem Jesus te chamou. Você é alguém que Jesus não te chamou por apelido, Ele te chamou pelo seu nome. Ele não te chamou de qualquer coisa. Ele não falou: vem qualquer um. Ele te chamou pelo nome. Pelo nome eu ouvi me chamar e fui até Ele. Você estava perdido e tinha muitos apelidos sobre você: maldito, mentiroso, sem vergonha, adúltero e tantos outros. Mas Ele foi e te chamou pelo nome, a qual Ele te criou. E quando você vem à presença dEle, Ele não leva em consideração o tempo da sua ignorância, Ele não leva em consideração o tempo dos nossos pecados, Ele apenas quer refazer o vaso novamente. Jesus não escolhe os prontos, Ele forma os disponíveis. Pedro larga tudo para seguir, mas ainda não compreende o quanto esse chamado moldará. Ele deixou tudo e seguiu o mestre, porque ele era impossível, ele era alguém explosivo. Quando Jesus chamou, ele largou e falou: vou, o que tem que fazer? Eu vou. Jesus nunca se afogou com Pedro. Pedro era afogado, mas Jesus nunca se afogou com ele. Quando Pedro, Jesus está tranquilo. Quando Cristo então ele nega a Jesus 3 vezes, então Jesus olha para ele, ele chora amargamente, se arrepende. Quando Cristo ressuscita, ele aparece às mulheres, a Maria diz assim: vai lá e diga aos discípulos que em breve eu os verei, mas diga também a Pedro. Jesus nunca teve problema com ele. Jesus nunca o deixou de lado. Ele tinha acabado de negar a Cristo, ele diz assim: mas avisa a Pedro que eu ressuscitei também e eu vou lá encontrar com ele. Ainda que a gente ande por caminhos tortuosos na nossa vida, se nós estamos disponíveis, o nosso chamado diante de Deus vai nos moldar para viver aquilo que Ele tem. Então, uma frase famosa, que muitas pessoas acreditam que está na Bíblia, mas não está. Mas é muito que fala: Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados, os escolhidos. Deus não chama quem está pronto, Ele vai moldando quem está disponível. Amém? A queda que revela o coração, em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, e saindo dali chorou amargamente. Pedro, o ousado, ele cai. Ele nega o próprio Senhor, se orgulha exposto, sua limitação grita. Ele era um valente que dizia: não, Senhor, ninguém vai te prender, ninguém vai te matar. Tem alguém aqui que vai me negar. Ele falou: por acaso sou eu? Não é eu, Senhor, não tem como, meu irmão. Mas esse mesmo nome cai. O orgulho dele é exposto. Ele disse que morreria por Cristo, mas fugiu, negou. A limitação dele é gritante diante de todo mundo. Todos agora que olharam para ele sabiam que ele seria alguém que iria guiar o povo, está vendo ele todo embolado.
Cristo continuou da mesma maneira. Amém? O fracasso não é final quando a graça está perto. O fracasso nunca é o ponto final se a graça de Deus está ali. Você pode ter caído 1, 2, 3, 4, 5, 15 vezes. Então se arrependa, não é isso que foi dito aqui? Sim ou não? Sim. Arrependa-se. Arrependa-se. Que nós venhamos como igreja nos arrepender e voltar ao Senhor. Por que a gente acha, assim como foi dito pela Bruninha, que ao longo da nossa caminhada, às vezes a gente vai achando que a gente está bom demais. Já está tudo bem. Eu não falto em um culto. Eu não chego nem atrasado nos cultos. Arrependa-se. Porque há pecado até na nossa santidade. A igreja é movida em arrependimento para que a graça de Deus seja renovada sobre nós. Amém? Amém. A restauração que redireciona. Aí aqui em João, capítulo 15 do 19, nós vamos entrar agora na parte central da mensagem. Jesus restaura Pedro à beira de uma praia. Amém? Fala assim comigo, à beira da praia. À beira da praia. Tinha uma fogueira. Fala, tinha uma fogueira. Quando Jesus foi chamar Pedro, então para o ministério, Pedro estava pescando. Fala comigo, pescando. Em uma praia. Então, quando Jesus chama Pedro, ele estava pescando em uma praia. Quando então Jesus morre e sobe, né, ressuscita, mas enquanto ele estava nesse período que ele não tinha aparecido ainda aos discípulos, Pedro diz assim aos irmãos ali: eu vou voltar a pescar. Então ele vai. Aí os discípulos olhando para ele, sabia que ele tinha essa questão de liderança, falaram: então a gente vai também. Então cada um voltou a fazer o que fazia antes. Aí o mesmo lugar onde Jesus tinha chamado Pedro, ele voltou para a praia. Quando Pedro nega a Jesus, ele estava numa fogueira. Então ele estava ali em volta de uma fogueira, tinha outras pessoas, e alguém olha para ele e fala: você é um deles. Você fala como ele, a sua fala não nega, você é galileu, você fala como ele. A palavra que Pedro usa ali para dizer que não era, é uma palavra até de maldição. Ele diz: que Deus me mate se eu sou um deles. Ele meio que blasfemou, eu nunca vi isso. Deus me mate se eu ando com eles. E ele estava numa fogueira. Então Cristo passa. Quando agora sai da sala de acusação, o Cristo sai preso. Sai então amarrado. Pedro está próximo da fogueira. A Bíblia diz que então Cristo se inclina. O Senhor fez questão de olhar para Pedro. Ele poderia passar batido, mas então ele sabia que ele estava lá na fogueira. Então a Bíblia diz que o Cristo se inclina e olha para Pedro. E quando ele olha para Pedro, então aquele olhar de amor pega Pedro ao ponto de Pedro chorar amargamente. Pedro então ouviu, quando viu o galo cantando, viu Cristo passando, se dobrando e olhando para ele, ele entendeu tudo. Ele disse alguns dias atrás, há pouco tempo atrás, ele disse que eu negaria 3 vezes antes do galo cantar. Eu neguei agora a 3ª vez, o galo cantou e ele me ouviu. Pedro então entendeu. Agora já não tem mais tempo. Cristo está sendo levado. Cristo agora é levado, colocado no madeiro, morto. Agora nós encontramos Pedro na praia, pescando. Quando então ele chega lá para pescar, de repente está lá e não pescou nada. Aí então ele vem à beirada da praia. Então o Senhor diz assim: lance a rede do lado direito. Eles vão lá e lançam a rede do lado direito. A Bíblia diz que foi uma peça maravilhosa. Foram 153 grandes peixes. Quando então ele começa a puxar a rede e vê aqueles grandes peixes, aquela peça maravilhosa, você imagina a cabeça de Pedro? Voltei a fazer o que fazia antes e já fui bem sucedido. Tive uma pesca maravilhosa. Esses peixes são extraordinários. 153, deu tempo até de contar. Só que quando está Pedro e mais um discípulo ali, o discípulo então olha e diz: eu conheço essa voz aí, eu conheço essa autoridade aí. Ninguém iria dizer para a gente jogar a rede do lado direito à toa. Ninguém ia falar de qualquer maneira. Ninguém ia chegar aqui na praia e falar: não joga aí, não joga do outro lado. Eu conheço essa voz, eu conheço essa autoridade. Então o discípulo que está com Pedro diz para Pedro: Pedro, é o mestre. É ele que está lá na praia.
Então Pedro tira suas vestes, pula dentro da água com vergonha. Pedro então vem à beirada da praia e diz: Senhor, eu não sou digno nem do Senhor se aproximar de mim. E Jesus falou: calma, vem todo mundo para cá. Quando eles chegam na praia, Jesus já estava esperando eles com pão, peixe, pronto, assado. O que tinha lá para poder assar o peixe? Uma fogueira. E o que isso tem a ver? Bom, o lugar que foi vergonha, o lugar onde ele negou, o lugar onde entristeceu, onde houve pecado, agora haverá a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O mesmo ponto aí onde Pedro negou que foi numa fogueira, foi a mesma fogueira que Deus usou para restaurar a vida de Pedro de novo. Então a fogueira está lá, o ambiente é o mesmo. Você imagina Pedro chegando agora, olhando e dizendo: essa está ali, a fogueira está ali, eu já estou lembrando de tudo. Eu humilhei, foi justamente isso. Aí Cristo usando a mesma maneira, para quê? Para dizer que aonde você foi envergonhado pelo pecado, será lá derramada a graça de Deus, para que você seja bom testemunho lá. Onde a sua história houve um ponto de vergonha, Deus vai usar o mesmo ponto para que a bênção de Deus e a graça do Senhor seja derramada naquele lugar através da sua vida. Por isso que muitas pessoas dizem que onde foi a sua maior dificuldade na sua vida será o seu maior ministério. Sim ou não? Porque é assim que Deus faz. Onde houve vergonha, haverá dupla honra. Onde o diabo tentou te envergonhar uma vez, Cristo vai usar o mesmo lugar para te usar poderosamente ali, para que o nome dele seja glorificado. Então, na mesma fogueira, só que agora ele está com o peixe e o pão pronto. Ele diz: não, Pedro, fique tranquilo. Por que você voltou a fazer isso aí? Eu não disse que você seria pescador de homens? Você está fazendo o que aí? Então agora a gente conhece a Pedro. Então nós chegamos nessa parte que Jesus restaura Pedro à beira da praia. Só que não foi só uma conversa. Essa conversa aqui de que tu me amas é na beira da praia. Só que não é uma conversa. Fala assim comigo: não é só uma conversa. É uma cirurgia de amor. Amém? Então nós entramos aqui no texto. E Jesus pergunta 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? Aqui então a primeira pergunta, Jesus diz assim: você me ama? Pedro responde: tu sabes que te amo. Aqui essa palavra tu me amas, no original, no grego, a palavra pode ser traduzida em 3 questões: o amor ágape, o amor filéus e o amor eros. O amor ágape é um amor sacrificial, é um amor que se entrega, é um amor que morre por qualquer pessoa, um amor extraordinário e incondicional. O amor filéus é alguém que tem um amor, mas não chegado como amigo, é próximo, mas é como amigo. E amor eros é o amor de atração sexual, o amor de relacionamento entre esposo e esposa, e esse quase não é usado na Bíblia, mas o amor ágape e o filéus é usado muitas vezes na Bíblia. Quando o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Ele não pergunta no sentido desse filéus, de dizer: você me considera como amigo? Você gosta de mim? Você tem afinidade comigo? Não, quando ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele está perguntando com esse amor ágape, com amor sacrificial. Pedro, você se entregaria e morreria por mim? Pedro então diz: tu sabes que te amo. Pedro não responde da mesma palavra que Cristo perguntou. Pedro não responde no ágape, Pedro não responde no filéus. Pedro diz assim: tu sabes que eu te considero. O Senhor sabe que o Senhor é um cara legal. O Senhor sabe a consideração que eu tenho para você. Aí então Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? O amor de Jesus perguntando ainda é o sacrificial, ainda é o ágape. E Pedro ainda responde no filéus. Tu sabe sim, tu sabes que te amo, tu sabes que eu gosto muito de ti. Só que a tradução para a última vez que Jesus perguntou para Pedro: se tu me amas, não é mais ágape. Agora o Senhor desce ao nível de Pedro. E o Senhor pergunta para ele esse amor filéus também: Pedro, tu me considera muito? Você gosta de mim como um companheiro, como um amigo? Então Pedro responde: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Pedro também responde filéus e diz: eu considero o Senhor dessa maneira. Nós estamos agora no mesmo patamar. Jesus desce ao nível de Pedro, não exige o que ele não consegue dar. Jesus não pega o papel do amor sacrificial e não tira isso para oferecer. Assim como foi dito aqui nas ofertas, Deus não vai te pedir algo que você não possa dar, porque senão ele seria um Deus injusto. Sim ou não? Ele não encontra na verdade, ele encontra Pedro na verdade. Pedro, você me considera? Tudo bem.
tem problema quanto a isso. E a partir dali, agora Jesus começa a enviar a ele. Ele diz: cuide das minhas ovelhas. Quando então ele reconhece e Pedro diz a verdade, agora ele está parando com a verdade, ele diz para Pedro: cuida das minhas ovelhas, apacenta elas, cuida delas, elas vão estar debaixo do seu cuidado. Jesus não perguntou a Pedro: você se arrepende? A conversa foi uma cirurgia tão grande que ele não perguntou para Pedro: Pedro, você se arrepende de ter me errado? Ele perguntou para Pedro: tu viu? Por quê? Porque ele não queria que Pedro vivesse só no remorso. Ele queria que Pedro fosse sustentado pelo amor. Porque talvez ali, como Pedro não tinha esse amor sacrificial, se ele dissesse que se arrependeu, talvez não tenha arrependimento, só um remorso. Porque eu até neguei, mas o Senhor está aqui de novo, então está tudo bem. Então o que ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Porque o amor é que nos sustenta e não o remorso. Se não houver amor, a gente não vai conseguir praticar as Escrituras. Se não houver amor, a gente não vai estender amor ao próximo. Se não houver amor, nós não vamos nos arrepender. Se não houver amor, não vai haver mudança de vida. Porque para irmos nesses lugares, nós temos que amar Jesus. Só se arrepende quem ama Cristo. Se você não ama Jesus, não há arrependimento na sua vida, porque você acha que não tem necessidade de se arrepender. Mas se você o ama, então você quer fazer aquilo para estar mais próximo dele. Tudo aquilo que o atrai à presença dele, você quer fazer. Então só há arrependimento se houver amor. Só há perdão porque há amor. Só há reconciliação porque há amor. Só há salvação porque Deus amou. Amém? Amém. Fala para quem está do seu lado: você é um amado de Deus. Você é um amado de Deus. Amém? Amém. O Senhor te ama, você ainda nas suas limitações. Deus me ama nas minhas limitações. E não são poucas. A gente sempre tem uma mania de achar que quem está à frente sempre está melhor que quem está sentado. A gente sempre acha isso. Mas todos nós somos limitados. A nossa diferença é que uns são limitados em umas coisas e outros em outras. A nossa diferença sobre pecado é que talvez a gente peque diferente. Mas todos nós somos limitados. Todos nós somos um vaso que está na mão do oleiro. Todos nós somos Pedro ainda. De alguma maneira estamos sendo transformados. De alguma maneira nós estamos sendo lapidados pelo Senhor para que haja crescimento. Então quando chega a dificuldade, chega a tribulação, chega problema, não murmure. Entenda que é uma lapidação do Senhor e diga: Senhor, como tu queres que eu passe por isso? Como que tu queres que eu enfrente isso? O poder que transforma um covarde em uma coluna. Atos capítulo 2. Após ser cheio do Espírito Santo, Pedro nunca mais é o mesmo. Agora a gente viu o chamado de Pedro, vimos a dificuldade que ele enfrentou e vimos agora a cirurgia que teve diante da praia, a cirurgia em amor. Amém? Amém? Amém. Só que agora a gente chega em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é a descida de Pentecostes. Agora estão todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio no céu um som como de um vento e encheu toda a casa. E todos que estavam ali foram cheios de línguas repartidas como que de fogo, das quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora que horas que era isso? 9 horas da manhã. Todo mundo começa a olhar aquela movimentação, aquele negócio doido, todo mundo falando em língua, aquele negócio, todo mundo olhando sem entender. A Bíblia diz que muitos perplexos por ver tudo aquilo, mas se levantam alguns dizendo: eles estão bêbados. Não tem uma hora dessa da manhã, 9 horas já é festa, né? 9 horas já tem um negócio aí parecendo Pentecostes, tá vendo? 9 horas da manhã, está todo mundo bêbado, não tem como estar assim. A Bíblia então diz que esse mesmo Pedro impossível, que esse mesmo Pedro negador, que esse mesmo Pedro contraditório, que esse mesmo Pedro inconstante, que esse mesmo Pedro que era levado por qualquer vento, ele se levanta. Ele se levanta e se põe de pé diante de todo mundo e diz assim: ei, não tem ninguém bêbado aqui. O que vocês estão vendo aqui é cumprimento da profecia de Joel. E nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e visões. Ele agora se levanta. Ele era um covarde, mas agora ele é a coluna. Agora então ele já não tem mais medo. Por quê? Porque foi tratado pelo Senhor e foi
cheio do Espírito. Agora, diante das mesmas pessoas que há um tempo atrás ele tinha negado, agora ele se levanta e diz: ó, cala todo mundo a boca, porque não tem ninguém bêbado aqui, ninguém vai blasfemar do Senhor. Aqui é cumprimento de promessa, aqui é o que está escrito, a profecia está se cumprindo hoje, em Joel, capítulo 12, versículo 28. O Pentecostes está sendo derramado sobre nós. A promessa de Joel, capítulo 12, ainda continua até nos dias de hoje. Nós ainda continuamos sendo cheios do Espírito Santo do Senhor. E a promessa de Joel 2 só vai cessar quando nós vemos eles nas nuvens. Quando o Senhor voltar para nos buscar, então a promessa vai se concluir. Mas ela ainda está acontecendo. Vira e mexe, o povo de Deus se junta e o fogo desce. Vira e mexe, o povo de Deus se reúne para orar e o Espírito Santo vem. Porque está se cumprindo. Chegamos então em Atos capítulo 2, o Pentecostes. Quem? Eu vou perguntar e você responde, pode ser? Amém? Amém? Amém. Atos 2, no Pentecostes. Quem é o pregador que está lá? Então vamos de novo. Atos capítulo 2, Pentecostes. Quem é o pregador? Em Atos capítulo 3 há um milagre diante de uma grande multidão. Mais de 3.000 almas são convertidas. Quem é que está lá? Aí então Atos capítulo 5 começa uma perseguição, mas tem alguém que se levanta com ousadia e diz: nós vamos temer, porque nós temos uma palavra e vamos obedecer ao Senhor. Quem é o pregador lá? Em Atos capítulo 6 começa a ter um monte de problema na igreja, porque algumas pessoas não estavam sendo assistidas. Quem é que levanta a voz e diz: levante entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo com sabedoria para cuidar dessas coisas, porque nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Quem é que estava lá? Quando chegamos em Atos capítulo 9, então há prisões e milagres. Quem continua sendo usado poderosamente por Deus? Quando nós então nos dedicamos ao Senhor, o Senhor começa a nos usar poderosamente. Talvez você ainda estava no processo sem compreender aonde você iria chegar, mas o Senhor está disposto a fazer milagres sobrenaturais através da sua vida. Você não é mais Simão, você agora é Pedro. Você não é mais levado por qualquer vento, você agora é a rocha. Você é alguém que Deus está confiando ao poderoso. O Espírito que acendeu o coração de Pedro está disponível para nós hoje. A conversão de Simão para Pedro foi algo tão impactante, que agora quando a igreja é perseguida, quando diz que vão matar os discípulos, então pega ele. Aí levam ele para morrer. Chegam lá, vamos matar ele, ele já está falando demais, então ele falou: tudo bem, não tem problema. Se é por amor do Evangelho, tudo bem. Então vamos matar ele. Ele não gosta tanto desse Jesus, vamos matar ele crucificado. Aí você imagina Pedro levantando a mão, e os soldados decidiram: vamos crucificar ele, matar do mesmo jeito mestre. Pedro aqui, ó. De repente alguém olha e fala: ele quer falar alguma coisa. O que ele quer? Eu só quero fazer um pedido antes da morte. Pode falar, se a gente puder fazer. Não me crucifica da maneira comum. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual a ele. Quem pode ser como ele? Então a Bíblia diz, e a tradição diz, que a morte de Pedro, então ele é crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como seu Senhor. Alguém que começou no início da caminhada inconstante, levado por vento. Alguém que começou que era explosivo. Alguém que começou sem estar firmado em muita coisa. Chega no final da vida, ele foi aquilo que Cristo disse que ele seria. Ele foi a rocha, e através dele o Senhor edificou a igreja, e através dele o Senhor começou a constituir coisas que foram levadas ao cristianismo até chegar a nós hoje. Pedro começou como Simão, impulsivo, instável, humano demais. Jesus o chamou de Pedro, rocha, e isso foi o que ele se tornou. Então a pergunta ainda hoje é: Jesus pergunta a cada um de nós essa manhã: você me ama? Você me ama? Você está disponível a viver o que Ele tem para você? A pergunta que fica no nosso coração é: e aí, tu me amas? Em que lugar que você está na sua caminhada com o Senhor? Você está na caminhada da primeira fogueira ainda, de negar a Cristo em algumas situações? Você ainda está na primeira fogueira ao ponto de dizer, quando alguém te pergunta: você é de Cristo? E você dizer: eu vou à igreja. Mais ou menos. Ou você já está na segunda fogueira, que o Senhor já está te curando para algo extraordinário? Em que lugar que você se encontra com o Senhor?
quais das 3 perguntas você está quando Jesus diz: e tu me amas? Você ainda está na primeira? Se é na primeira, cuida dos cordeirinhos, bem pequenininho, não entrega o rebanho todo não, é só um pedacinho. Agora, quando se entrega por completo, Deus diz: cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, cuide de tudo aquilo que eu tenho para você. A pergunta que fica para a gente hoje é: tu me amas? Tu me amas verdadeiramente? Eu sou o amor da sua vida? Talvez você só consiga responder ao Senhor hoje com o mesmo amor que Pedro respondeu, com amor filial, de dizer: Senhor, eu gosto de estar na igreja, eu me sinto bem, eu gosto de estar aqui nesse ambiente, mas é isso aqui. E isso não é um problema, desde que seja verdade. Porque através da verdade o Senhor pode ir trabalhando até que esse amor se torne um amor sacrificial também. Jesus, Ele pode usar esse pequeno começo para fazer uma coisa extraordinária. Deixe Jesus restaurar, usar e transformar a sua vida como fez com Pedro. Amém? Eu quero que você fique de pé comigo. A minha pergunta para você essa manhã é: tu me amas? Você não precisa responder aqui de forma audível, porque o nosso objetivo não é constranger ninguém. Mas a pergunta que tem que ecoar dentro do teu coração é: tu me amas? Tem certeza que tu me amas? Será mesmo, Pedro, que tu me amas? Eu quero que você feche seus olhos por um momento.